Meu nome é Edson Caiapó, sou filho de pai Caiapó, né, nasci no estado do Amapá, e quero, assim, que os nossos antepassados, os espíritos da floresta, que os espíritos dos nossos antepassados estejam conosco, né, nesta conversa. O povo Caiapó está situado no atual estado do Pará, sul-sudoeste do Pará e Mato Grosso, e não por conta da criação desses estados, né? Porque, na verdade, a nossa organização já era nesse formato antes dessa organização geopolítica, e, inclusive, os espaços Caiapó territoriais eram muito maiores que esses, né? Abrangiam outros lugares, inclusive. Costuma-se fazer narrativas, dizer que o povo Caiapó é o povo do buraco, né? A história originária narra que, nos primórdios, né, os nossos antepassados viviam num outro lugar, num outro plano que não era aqui na Terra, e que um grande guerreiro caçador foi à caça, ao seu ofício, né, diário de caçar, e ele viu, então, um grande tatu, né, e ele foi atrás desse tatu no movimento de caça. E chegou a uma determinada altura do espaço ali da floresta, que esse tatu começou a cavar muito rápido, né, e de maneira muito acelerada, e esse parente Caiapó foi atrás, era um buraco bem grande, ele foi atrás e foi cavando também, e foi atrás, até que chegou um momento que o parente caiu lá desse lugar que não era na terra, e caiu na terra. E depois de alguns dias, os outros parentes sentiram falta desse guerreiro e foram no rastro, né, e viram aquele buraco, entraram no buraco e viram que, né, lá embaixo havia uma outra coisa, e todos concluíram, poxa, ele caiu, né? E aí os parentes, então, começaram a se organizar para tentar fazer um resgate, né? E começaram a emendar cordas, cipós, e foram descendo, né? E desceram até que conseguiram chegar aqui, né, nesse plano aqui, que é a Terra. E alguém, provavelmente mal intencionado, que não seja dos nossos, cortou essa emenda, né? Que trouxe os outros para a Terra, de tal maneira que ficamos por aqui, né? Os nossos antepassados ficaram, continuamos por aqui, mas acreditamos na possibilidade de um retorno, né, para um outro espaço, inclusive porque por aqui está muito degradado, né? Colocar uma placa no alto da cidade, onde posso ler um feitiço. Se você viver isso, não precisará de mais nada. Esta frase me deixou triste, e meu coração acelera, e meus olhos fecham, e sinto que queria viver a cidade de cabeça para baixo. Minha avó deixou sua aldeia quando tinha minha idade. Ela desceu a Ayari e feriu uma árvore com uma bala. Com seus olhos de carvão, carbono 14, ela me diz: não olhe para trás, meu filho. Você precisa ser forte. Se precisar, estarei aqui. Você precisa ser forte. Segure a minha mão. E a gente precisa, de fato, não só nós Caiapó, mas a humanidade como um todo, precisa fazer um reviravolta e tentar encontrar um outro lugar, eu diria assim, uma outra sociedade, né, onde tenha equilíbrio, onde haja respeito entre as pessoas, onde as nossas diversidades sociolinguísticas sejam respeitadas, né? Enfim, o povo Caiapó é um povo muito guerreiro, muito forte, é um povo que vem do tronco linguístico Macro-G. Vamos fazer, então, essa ponte direta agora para um dos livros, que é o Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia. E eu acho muito interessante porque esse livro, ele traz junto uma crítica que você faz, né, da escola como lugar de desaprender. Mas a palavra é sua. Vamos pensar esse livro como sendo, em alguma medida, sua autobiografia. Conte-nos. Veja só, com mais ou menos 9 anos de idade, eu saí da minha comunidade, né? Os missionários, né? A minha região é uma região identificada como Missão Baixo Amazonas, né? Isso está contado aqui, né? Está narrado aqui.
Aí, com mais ou menos 9 anos, o missionário, então, solicitou à minha família que eu fosse para o internato em Altamira. Quando eu vi essa conversa, eu achei maravilhoso, eu nunca tinha feito viagem nenhuma. E aí, poxa, né, viajar, né, que bacana isso. A minha mãe imediatamente aceitou, a minha mãe era evangelizada. O meu pai, né, ele nunca aceitou muito essa coisa de igreja e ele via com desconfiança. Só que o argumento do missionário foi muito forte, porque ele disse, né, olha, ele vai ser uma grande pessoa, né, ele pode ser, né, uma pessoa muito importante. Aí meu pai foi tentado e falou, tá bom, deixa aí, né, eu pulei de alegria. Então, saí dali do Amapá, né, num barco pequenininho, né, pelos grandes rios da Amazônia, e uma viagem de mais ou menos uma semana, né, por tantos rios, né, e aí eu ficava deslumbrado com tantas imagens bonitas e povoados, né, na beira dos rios e aldeamentos e cidades pequenas. O barco de vez em quando fazia umas paradas e nós descíamos, e eu ficava feliz com tudo aquilo. E no caminho para Altamira, eu queria contar essa coisa, sabe? Porque o livro ele faz umas discussões, elas são discretas, mas, né, para o bom entendedor fica claro. Olha só, essa imagem, ela foi feita pelo Maurício Negro, né? São toras de madeiras dentro de uma balsa, né? É uma página inteira a ilustração. Aí, bem aqui nesse trecho, eu queria ler só um pedaço aqui, Cláudia, se me permite, por favor, que diz assim: a noite chegou, estou narrando aqui a viagem, né? A noite chegou, a lua não tinha o mesmo brilho da noite anterior, a maré estava calma, mas, de repente, ondas fortes atingiram a lateral do barco, fazendo-o balançar. Fui ver o que estava acontecendo. Seria mais uma baía daquelas gigantes? Não. O que vi foi um rebocador puxando uma balsa gigante, lotada de troncos de árvores, como jamais poderia imaginar. Impressionado, perguntei: de onde tiraram tantas árvores? Por quê? Para quê? Eu fiz essas perguntas para o missionário, né? O missionário já é uma pessoa vivida, ele já era um senhor de bastante idade. E aí o missionário virou para mim e falou assim: meu filho, isso é madeira para o estrangeiro. Aí eu pensei, madeira para o estrangeiro? Eu não entendi, sabe, essa mensagem, mas gravei a mensagem, né? E aí eu via que outras balsas, depois de algum tempo, também vinham, sabe, no mesmo rumo. E aí, quando eu vi essas balsas lotadas de troncos de árvores, eu pensava, madeira para o estrangeiro. Mas eu não sabia o significado disso naquele momento, né? Só bem tempo depois que eu fui pensar, poxa, madeira para o estrangeiro, na verdade, é a destruição da floresta, né? E aí eu vou narrando essa história toda até chegar em Altamira, que era o meu destino final, né? Só que o internato não era na cidade de Altamira. Altamira é um município gigantesco. E aí eu lembro que eu fiz uma viagem da cidade de Altamira até o internato, uma viagem de mais ou menos 7 horas na Transamazônica, pela Transamazônica, né? Com muita lama, e nós tínhamos que empurrar o ônibus, né, no meio do lamaçal para continuar a viagem. E aí cheguei no internato. O monitor me abordou na chegada e falou assim: olha, menino, seguinte, aqui as regras são muito rigorosas, tá? Você presta atenção nos sinos. Tem um sino 5:30 da manhã, que é para levantar. Depois tem um 6 horas da manhã, que é para ir para a igreja. Depois tem um 6:30 da manhã para o café. Aí ele foi falando, sim, são muitos sinos, sabe, que regram a vida da gente, e com trabalhos muito severos, sabe? Nós, com 8, 9, 10, 11 anos de idade, trabalhávamos, assim, muitas horas em trabalhos pesados, sabe? Que era ter que derrubar, a gente chamava lá de juquira, né? Derrubar a floresta para plantar.
plantar cacau, milho, arroz, feijão, tanto de coisa para nosso próprio sustento, mas também para vender para fora, sabe? Não era brincar de trabalhar, era trabalho muito pesado, as mãos ficavam muito machucadas, de calos, né? Mas a gente não podia parar de trabalhar. Naquele tempo, vamos lembrar que não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não tinha a Constituição Cidadã que temos hoje, e de tal forma que eu fui formado nessa vida dura de trabalho, com muita doutrinação cristã e muitos cursos de oratória. Aprendi a falar fluentemente a língua portuguesa, né, com um rigor muito grande, que pressupunha, inclusive, castigos físicos, sabe, de nós termos que arrancar troncos muito grossos de árvores pela raiz, sabe, cavar com picareta, com enxada, com pá, porque não cumpriu as lições, né, as lições não foram cumpridas, né. Aprendi o português, obviamente, né, diante de tanta pressão. Não só aprendi o português, né, eu desaprendi a língua originária, eu desaprendi tradições do meu povo, e aí, nesse sentido, aí eu vou de encontro, ou no encontro, daquilo que o professor José Bessa fala, sabe? O José Bessa escreveu um texto belíssimo, que é exatamente esse o título, Desaprendendo na Escola. E aí ele vai fazer a discussão sobre como a escola violenta que existiu entre os povos indígenas funcionou para transformar-nos em outra coisa que não nós mesmos, né? Tirar a nossa alma de pertencimento. E, para mim, isso teve validade, né? E aí eu terminei o ensino médio e fui para o serviço missionário. Meu projeto de vida era fazer teologia, voltar para o internato para fazer teologia. Aí fui para Minas Gerais, Juiz de Fora. Fiquei um tempão ali, batendo nas casas, vendendo livro, pregando evangelho. Depois fui para o sul de Minas, ali, Varginha, Três Corações, Três Pontas, Poços de Caldas, transitei por ali tudo, passei muita fome, até que eu consegui um dinheiro e comprei passagem para Belo Horizonte. Eu pensei assim, bom, pior do que está, não vai acontecer, entendeu? Passar fome eu já passo, né? Vou para Belo Horizonte e ver o que vai acontecer. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui morar numa pensão em um prédio que não existe mais, que era ali encostado na rodoviária, na Lagoinha, do outro lado do viaduto, aqueles casarões que foram derrubados ali na revitalização da Lagoinha, né? Uns casarões antigos, que eram, inclusive, antigos prostíbulos de Belo Horizonte, né? E eu morei por ali, pagava baratinho, conseguia, né, fazer uns trabalhos, e entrei na UFMG, fiz vestibular. Tirando os sustos, eu estava encantado com a visão das novas paisagens, da diversidade de coloração das águas e dos habitantes da floresta, que a gente podia ver quando o rio ficava mais estreito e o barco navegava perto da margem. Nunca imaginei que o rio e a floresta fossem tão grandes. Por mais que navegássemos, eles permaneciam parecendo não ter fim. E me senti pequeno, um grão de areia no mundo, mas, ao mesmo tempo, me senti bem, acolhido pelos espíritos da floresta, que, por sua grandeza, agora me pareciam ainda mais poderosos. Né? Então, estava fazendo essa narrativa, fiz essa narrativa pensando nessa viagem para Altamira. Né? Então, para mim, para você ter uma ideia, né? Para você ver, eu saí ali da minha comunidade e viajando pelos rios da Amazônia e vendo aquelas comunidades ribeirinhas, aldeias e pequenas cidades, eu pensava assim, nossa, mas o mundo é muito grande. Imagina, eu não tinha saído nem da Amazônia, né? E já pensava assim, o mundo é muito grande, ficava encantado com aquilo, né? Ver torres de rádio, de TV, eu acho, sabe? E de pessoas
fazendo coisas assim diversas, eu ficava encantado, porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas hoje em dia eu conheço bem mais do que isso, né? Enfim, é isso. Aí agora, olha só o outro lado da história, né? Imagina um homem branco, europeu, italiano, perdido na floresta amazônica, de repente Nossa. ele se depara com uma aldeia. A gente está falando de Um estranho espadarte na aldeia. O que é o espadarte, né, em primeira mão? O espadarte é um caruana, né? Os caruanas são os espíritos da floresta. Este é o espadarte, né? Então, os caripuna fazem esculturas em madeiras representando os caruana. E um dos caruana é o espadarte. Quem tem contato com esses caruanas, os espíritos da floresta, é o pajé, nos tempos dos rituais, né? Então, o pajé ele se retira para o meio da floresta, faz contato com os caruana, e aí ele aprende, o pajé aprende com os caruanas curas, os cantos, as danças, a organização dos rituais. E aí, quando o pajé retorna para a aldeia, o ritual começa, e são muitos dias, né, de comidas típicas, tradicionais, e bebidas tradicionais, e cantos e danças. Durante o dia são as crianças e os adolescentes, e à noite são os adultos, né? Eu preciso dizer antes o seguinte, que este livro, nessa publicação, é a fusão das minhas pesquisas de mestrado e doutorado na literatura. No mestrado, eu pesquisei sobre um presídio que foi criado na década de 1920, no Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, ali nos arredores dos territórios indígenas, e particularmente do território caripuna. Né? E para esse presídio eram enviados anarquistas, comunistas, militares rebelados, menores de rua, criminosos considerados muito perigosos, criminosos comuns, né? A maioria desses presidiários morreram. Eu fiz essa pesquisa, sabe, buscando documentos no Arquivo Público de São Paulo, no Arquivo Público do Rio, no Arquivo Público Mineiro. Tem um arquivo, dentro do Arquivo Público Mineiro, tem a sala Arthur Bernardes, e ali eu encontrei tantos documentos importantes. O Arthur Bernardes era presidente do Brasil quando essa história do presídio aconteceu, viu? Ele decretou estado de sítio e presídio para exterminar os oposicionistas. Aí, eu, assim, encontrei nas minhas pesquisas muitos presidiários, sabe? Os prontuários deles, especialmente no Arquivo Público de São Paulo. Encontrei muitos prontuários, e muitos desses presidiários eram italianos, espanhóis e portugueses, tinham muitos. E eu peguei uma pasta de um italiano que me chamou muito a atenção. Ele era anarquista, operário em São Paulo, era um espírito desassossegado, como diz o Fernando Pessoa, né? E era escritor de poesias. Olha, no prontuário dele, né, judicial, entre as provas do crime tinham livros que ele tinha escrito, poesias, sabe? Poesias revolucionárias, né, vamos assim dizer. Eu peguei esse rapaz e fiz ele fugir do presídio, porque esse presídio era tipo de fuga impossível no meio da floresta amazônica, mas ele conseguiu fugir, né? Essa aí é uma trama que eu fiz ali para contar a história, né? Esse rapaz conseguiu fugir, se perdeu na floresta, passou muita fome, e depois de vários dias, mais de 15 dias perdido na floresta, ele conseguiu chegar na aldeia Caripuna, que é a aldeia onde eu fiz o meu trabalho de doutorado, né? Pesquisei sobre os rituais, sobre a educação tradicional, a educação escolar ali naquela aldeia. E à medida que ele foi ficando bem, ele começou a entoar
o discurso anarquista, dizendo que os Caripuna tinham que abolir os poderes e que vocês têm que criar uma sociedade solidária e que todo mundo tem que se respeitar. E ele subia no tronco de árvore para dizer, né, que como que tinha que ser. E os Caripuna diziam: meu filho, mas não, aonde é que você está vendo a opressão aqui? Entendeu? Nós nos respeitamos. Tudo que a gente decide aqui é coletivamente. Aqui, olha, todo mundo se ajuda o tempo todo. Então, esse seu discurso aí, calma aí. E, além do mais, você está dizendo que todo mundo é índio. Não, nós somos Caripuna, tem os outros ali, que são os Oyampi, tem os Palicu, tem os Galibi. Então, calma, acalme seu espírito. Quem é você? E aí, o Spadarte, por que Spadarte, né, o estranho Spadarte? Porque os meninos, quando encontraram ele ali cambaleando, chegando na aldeia, falaram assim: olha, o rosto dele é bem fininho, né, e ele tem um nariz bem afilado, parece um Spadarte. Aí o pessoal falou: olha, então vamos chamá-lo de Spadarte. Aí eu, né, pensei: pô, o nome desse camarada vai ser um estranho Spadarte, né, um estranho Spadarte na aldeia. Esse rapaz italiano vai se encantar com tudo que ele vê, com as relações ali, né, super tranquilas, equilibradas entre as pessoas e o respeito das pessoas com a floresta. Ele vai ficar encantado, ele vai aprender a pescar pirarucu com arco e flecha, vai aprender a subir no açaizeiro, tirar açaí, fazer o açaí, tomar ali na hora com comida, né, com pirarucu assado, e comer tantas comidas e tomar sucos gostosos que ele nunca tinha experimentado na vida. Vai ficar encantado com os multirões para construções de casa, para produção de roça, e tudo que acontecia ali. Ele falava: poxa, mas aqui é o próprio anarquismo, é a sociedade utópica que eu tanto falo, é aqui, eu quero morar aqui. Depois de conversas, abraços e comercializações, o cacique chamou Spadarte e o levou no barco que o transportaria até a cidade de Belém. Ele foi apresentado ao capitão da embarcação, fazendo os últimos acertos sobre a presença de Spadarte na aldeia. O capitão do barco era amigo do cacique, e o cacique falou para o capitão: olha, leve esse rapaz, por favor, faça esse favor, ele vai ajudar aí na limpeza, na cozinhar, né? Mas deixe ele em Belém, que de Belém ele se vira. Aí, continuando, né? Com a pele toda pintada e usando os adornos Caripuna, Spadarte estava irreconhecível, passando despercebidamente no cais entre outros indígenas e autoridades da capitania dos portos. Antes de embarcar, o cacique disse a Spadarte: diga ao seu povo e aos seus governantes que meu povo Caripuna é muito rico. Estamos aqui há muito tempo e somos a junção de muitos povos. Somos guerreiros e muito fortes. Diga também que estamos aqui preservando a floresta para todos, porque ela é nossa mãe. Não queremos guerra contra ninguém, apenas queremos que todos nos respeitem, assim como nós respeitaremos a todos. Prossegue ainda um pouco a história, sabe? Já é meio para o final assim, mas colocando exatamente isso, sabe? Porque, olha só, quando eu estava escrevendo essa narrativa, eu conversava com um amigo e ele falou assim: Edson, por que você não coloca aí um romance, assim, no sentido de o Spadarte ter um romance com uma indígena? Eu falei: olha, velho, eu vou te falar uma coisa, eu faço muita crítica ao José de Alencar, entendeu? Porque o José de Alencar, ele transformou os indígenas em seres muito dóceis, sabe? Não apresentavam qualquer resistência contra a violência colonizadora, e a Iracema morreu de paixão por um colonizador, morreu literalmente de paixão, e o sinal que o José de Alencar estava dando, sabe, era o sinal do extermínio. Assim como Francisco Van Hagen dizia que o extermínio dos povos indígenas seria inevitável pela incapacidade dos indígenas acompanharem o progresso nacional. Então, assim, eu não vou dar essa colher de chá, eu não vou, na minha escrita, tratar mal, sabe, os outros, e muito menos o Spadarte, mas não vai ter essa colher de chá de casamento, de namoro e de beijinho, não, sabe? Se alguém quiser escrever sobre isso, escreva, que certamente não sairá das minhas mãos e das minhas ideias. Só um indígena anarquista para criar essa história e dar conta dela também.
Get together,